Há duas forças temidas, incompreendidas e reverenciadas desde os primórdios do universo humano: o sexo e a espiritualidade. Durante séculos, elas foram separadas por muros de dogma e vergonha. Mas no silêncio dos templos antigos e no ardor da pele dos amantes, há um segredo que nunca deixou de ser sussurrado. Ambas nascem do mesmo fogo. Este livro não é um guia, nem uma doutrina. É uma jornada pelo sagrado oculto no proibido. É a história do desejo que desperta a alma e da alma que retorna ao corpo para se lembrar de que está viva. Aqui você não encontrará regras, mas revelações. Não há pecado nestas páginas, apenas presença. Prepare-se para ter suas certezas expostas. O que você está prestes a ler não é ensinado, é memorizado. Capítulo 1. O sussurro na origem. Antes que o tempo existisse, antes que os rios ousassem fluir e as montanhas se erguessem como testemunhas silenciosas da eternidade, houve um sussurro. Um murmúrio sem forma, sem linguagem, sem intenção. Não era pensamento. Era uma pulsação. Uma vibração que não precisava ser explicada, porque era tudo. E nesse tudo, o primeiro ato de amor nasceu. O universo não começou com uma explosão, como dizem os sábios das fórmulas. Começou com um tremor, uma carícia entre a escuridão e a luz, uma penetração do nada pela consciência. Foi o desejo que o acendeu, um profundo anseio de experimentar, de tocar, de ser dois, para que pudéssemos nos olhar. E então, nos tornar um novamente. Aquele primeiro sussurro era sexo sagrado em sua forma mais pura. Não havia corpo, mas energia. Não havia carne, mas êxtase. O universo inteiro é filho dessa união. Quando nascemos, carregamos essa lembrança em nossas almas. Chamamos isso de desejo, mas na verdade é nostalgia. Queremos tocar porque ansiamos por voltar. Queremos nos unir porque lembramos, mesmo sem saber como ou porquê, que um dia fomos inteiros e que essa totalidade parecia amor absoluto. É por isso que o sexo não é simplesmente biologia. É um eco. É a mais antiga das linguagens. Através dele, a alma fala com o eterno, usando o corpo como altar. Mas, ao longo dos séculos, o sagrado foi dividido. O sussurro tornou-se sussurro proibido. A chama que iluminava mundos foi encoberta por véus de vergonha. O desejo foi visto como um inimigo. E o que antes era o início da vida transformou-se em segredo, culpa e pecado. Quem foi o primeiro a dizer que o corpo deveria ter vergonha do seu fogo? Quem transformou o templo em um tabu? Talvez fosse medo. Medo do poder dessa união. Medo do poder daqueles que conheceram o êxtase de se fundir com o outro sem se perderem. Porque o sexo desperta verdades que nenhuma oração pode conter. Ele rompe máscaras, desarma egos. Aqueles que amaram com a alma através do corpo não podem mais ser facilmente dominados. O fogo interior não aceita gaiolas. Sexo sagrado não obedece a mandamentos. É por isso que o reprimiram. É por isso que o corromperam. É por isso que o esvaziaram de significado. Mas, como tudo o que é verdadeiramente divino, nunca se extinguiu. Escondeu-se apenas nos recantos mais íntimos da experiência humana. Nos olhos que contemplam com devoção antes de tocar. Nas mãos que honram, não tomam. Nos corpos que se oferecem como prece, não como moeda. Nos suspiros que buscam não o prazer egoísta, mas a transcendência compartilhada. E assim, como um rio que busca o mar sem saber como, cada um de nós caminha pela vida com esse anseio no coração, o desejo de unir o céu e a terra em um só ato. Quando uma criança nasce do amor verdadeiro, não é apenas um corpo que vem ao mundo. É a personificação daquela dança sagrada entre espírito e matéria. É a repetição da criação original. Mas o sexo nem sempre precisa gerar vida biológica para ser criativo. Cada ato de união consciente
é uma porta que se abre entre dimensões. Às vezes, quando o ato sexual é feito com presença e entrega, velhas memórias são despertadas, feridas são curadas, correntes invisíveis são desfeitas. A alma confia novamente. O corpo canta novamente. O erro tem sido pensar que sexo e espiritualidade são caminhos opostos, como se um levasse à luz e o outro ao abismo. Mas o verdadeiro abismo é viver dividido. Acreditar que o divino não habita no humano, que o prazer é separado da verdade, que a alegria é inimiga da sabedoria. E se eu lhe dissesse que o orgasmo é uma entrega que o aproxima de Deus? E se o tremor do seu corpo for um sinal de que você está se lembrando da linguagem das estrelas? A história completa do sexo e da espiritualidade não está escrita em tinta. Está gravada na pele. É sussurrada na respiração. É vivida em espaços onde não há julgamento, apenas presença. Mas para chegar lá, é preciso desaprender. Refazer os caminhos da culpa herdada, descascar as camadas da moralidade imposta e olhar novamente para o corpo com os olhos da alma. Porque o corpo nunca foi o inimigo. Ele é o templo. E o sexo, seu ritual mais luminoso quando realizado com amor, respeito e consciência. Então, como tudo começou? Com um sussurro, um tremor sem nome, uma dança sem forma. E esse mesmo sussurro vive em você hoje, esperando para ser lembrado. Esperando que você o ouça não com os ouvidos, mas com a pele, com o coração, com a alma nua. Quando fizer isso, você saberá que o caminho espiritual não se trata de deixar o corpo, mas de retornar a ele com reverência. Que o amor verdadeiro não se trata apenas de palavras, mas de silêncios compartilhados, de olhares penetrantes, de um "eu te sinto", que vale mais do que 1000 "eu te amo". E você finalmente entenderá que tudo o que você buscou em templos e livros sempre esteve escondido dentro de você, entre a sua respiração e as batidas do seu coração, no exato lugar onde a alma toca a carne. Foi aí que tudo começou. E lá, se você permitir, tudo pode renascer. Se você chegou até aqui, é claro que este tópico ressoa com você. Lembre-se, o primeiro link na descrição tem mais conteúdo sobre espiritualidade que pode te levar ainda mais longe. Capítulo 2. Carne que lembra o céu. Há algo no corpo que sabe mais do que acreditamos. Uma sabedoria ancestral habita nele, mais antiga que as palavras, mais verdadeira que qualquer escritura. O corpo não mente. Ele treme, se fecha, se abre. Treme como as árvores quando o vento as toca suavemente. E nesse tremor, há verdade. Uma verdade que não vem da mente, mas de uma memória mais profunda. A da alma que escolheu encarnar. Muitos buscam o divino no céu, no invisível, no que não pode ser tocado. Mas a alma, ao descer ao mundo, não o fez por engano. Escolheu a carne com a delicadeza de quem escolhe um vaso sagrado. O corpo não era um castigo, nem um exílio. Era uma promessa. Viver a experiência do eterno através do efêmero. Sentir o amor não como um conceito, mas como pele em chamas. Em cada carícia consciente, o corpo lembra. Lembre-se de que um dia isso foi o paraíso. Portanto, quando o amor habita o contato físico, algo milagroso acontece. Não é apenas prazer. Embora o prazer seja a linguagem que o anuncia, mas uma espécie de retorno. Uma reconexão com o que esquecemos, na pressa e no julgamento. O corpo, quando amado com presença, torna-se uma ponte. Não é o objetivo, mas é o caminho. E essa estrada está cheia de placas. A respiração que se torna uma, as batidas do coração que se harmonizam, os olhos que se fecham, não para fugir, mas para olhar para dentro. Quando dois corpos se encontram sem máscaras, sem objetivos, sem medo, a alma desperta na carne. E então, o céu não é mais uma promessa futura, mas uma experiência presente. Mas isso nem sempre foi compreendido.
A história do corpo é também a história da sua negação. Durante séculos, fomos ensinados que o espírito era luz e o corpo, sombra. Que o sagrado começava onde o desejo terminava. Que a carne precisava ser dominada, punida, silenciada. Disseram-nos que a alma flutuava fora do corpo, como se só pudesse ascender afastando-se dele. E assim crescemos com a ferida da separação. Uma ferida que se reflete na forma como nos tocamos, como fugimos do espelho, como amamos com metade do coração. Disseram-nos que para alcançar Deus, precisamos renunciar ao corpo, quando na realidade é através do corpo que Deus também nos busca. A alma não quer escapar do corpo, ela quer habitá-lo. Ela quer sentir o vento na pele, o toque de lábios que não conquistam, mas abençoam. Ela quer estremecer diante de um abraço que não exige, mas envolve. Ela quer fazer amor como alguém acendendo uma vela. Não por hábito, mas por devoção. Porque quando o corpo se torna um instrumento da alma, cada gesto é uma prece. E não há oração mais honesta que o contato verdadeiro. A espiritualidade encarnada não teme o desejo, mas o transforma. Ela o acolhe, ela o escuta. E em vez de extinguir o fogo, ela o guia até que se torne uma chama sagrada. Porque o desejo não é inimigo da espiritualidade, é seu mensageiro. Ele nos mostra onde ainda não nos permitimos amar. Mostra-nos os recantos da alma que anseiam por ser tocados pela luz. O sexo, quando surge da consciência, não é apenas uma união de corpos, mas uma expansão do ser. Fronteiras são rompidas, relógios caem, não há mais dois. Há apenas um instante eterno em que os nomes se dissolvem e sentimos, sem saber como, que estamos completos. Não é fácil chegar lá. Exige desaprender o que foi aprendido. Abandonar a ideia de que o corpo é uma mercadoria ou uma ferramenta. Exige parar de usar o sexo para preencher o vazio e permitir que ele se torne o espaço onde o vazio é acolhido e curado. Exige olhar o outro não como um objeto de desejo, mas como uma alma com história, com feridas, com luz, como um espelho que revela o que ainda não amamos em nós mesmos. E então, a alquimia acontece. A carne, quando tocada com respeito e amor, torna-se uma revelação. Não há choro, nem gemido, nem suspiro que não seja também um hino. Não há pele que não tenha sido esculpida pelos deuses. Não há corpo que não mereça ser honrado. Os antigos sabiam disso. Aqueles que dançavam nus sob o luar sabiam disso. Aqueles que faziam do amor um ritual de cura, não de conquista. Os sábios que falavam do paraíso na terra sabiam disso, não como uma utopia, mas como uma possibilidade materializada. Nós esquecemos. Mas podemos lembrar. Podemos começar a olhar para nossos corpos com gratidão. Podemos parar de julgá-los pelo que não são e começar a amá-los pelo que contém, a centelha do eterno. Podemos honrar o desejo como um chamado, não como uma armadilha. Podemos voltar a brincar com a lentidão de quem recita um poema, não de quem busca um resultado. O corpo é um mapa, não um obstáculo, não um inimigo. E o sexo, quando vivido com alma, não se separa do espírito. Ele o revela. Espiritualidade não é fugir do prazer, mas sim habitá-lo conscientemente. É permitir que a alegria abra portas que o sofrimento não conseguiu. É lembrar, sem culpa, que também fomos criados para o prazer. Que a pele não é uma barreira, mas uma fronteira sagrada onde o humano se torna divino. Então, cada vez que você faz amor com o coração, não está simplesmente satisfazendo uma necessidade. Você está cumprindo uma profecia, a de reunir o que o medo separou. Você está restaurando a dignidade do corpo. Você está se lembrando de que sua carne também carrega o céu dentro de si. E nessa memória, a liberdade floresce. Capítulo 3. O templo sob a pele. Desde o início dos tempos, a humanidade busca templos
para falar com o invisível. Ergueram colunas em direção ao céu, tetos que tocam as estrelas, esculturas que tentam evocar a face do sagrado. Acenderam velas, rezaram, ofereceram flores, incenso e silêncio. E, no entanto, o templo mais perfeito sempre esteve mais perto do que a sua respiração, sob a pele, dentro do corpo. Este corpo que você habita não é uma coincidência, não é um fardo, não é uma prisão, é um altar vivo. Cada célula é uma canção, cada osso, uma estrutura sagrada, cada batida do coração, um sino que ressoa entre o eterno e o presente. O corpo não apenas sustenta a alma, ele a expressa. Olhe para suas mãos. Elas foram feitas para criar, para abençoar, para tocar com amor. Olhe para suas costas. Elas carregam o peso da história, mas também o poder da transformação. Olhe para seus lábios. Eles não servem apenas para falar, mas para invocar. Olhe para o seu sexo. Ele não é apenas um instrumento de reprodução. É uma porta para o invisível, um portal entre mundos. No entanto, muitos caminham pela vida como se habitar seus corpos fosse uma culpa. Como se todo desejo fosse uma ameaça. Como se a carne falasse uma língua diferente da do espírito. Mas a verdade é outra. O corpo e a alma falam a mesma língua. Só um sussurra e o outro queima. O corpo não precisa ser redimido. Ele só precisa. E então acontece o que os antigos sábios sabiam. O êxtase não está separado do espiritual. É, em si mesmo, uma forma de oração. Uma oração sem palavras, feita de gemidos, suspiros e silêncios que falam mais alto que livros sagrados. Quando o corpo é amado como um templo, ele também se torna um oráculo. Ela começa a te guiar. Ela te diz quando parar. Ela te avisa quando seguir em frente. Não da sua mente, mas da verdade que vive em suas fibras. Aprenda a ouvi-la, a questioná-la, a confiar na sua voz. Porque seu corpo não mente para você. Ele só te devolve o que você não se permitiu sentir. Muitos buscam o conhecimento do sagrado exterior, mas a revelação mais profunda começa quando você se senta em silêncio consigo mesmo e toca o próprio peito como alguém batendo em uma porta antiga. E você sente essa porta se abrir de dentro para fora. E lá está, a chama, o altar, a canção. Lá está o templo, e sempre esteve. Há uma história antiga que conta que Deus queria se esconder dos humanos para que eles o buscassem com devoção. Os anjos sugeriram que se escondessem entre as estrelas, no fundo do mar, nos picos mais altos. Mas Deus, com um sorriso, respondeu: esconderei meu rosto no único lugar para onde vocês quase nunca olham, dentro de vocês mesmos. O corpo é esse esconderijo sagrado. Pele, ossos, sentidos, tudo é projetado não apenas para sobreviver, mas para se revelar. A doçura de um beijo pode revelar mais sobre o eterno do que um tratado filosófico. A entrega de 2 corpos pode fazer você entender o significado da entrega, da comunhão, do paraíso. Não negue a sua carne. Não a envergonhe. Não a abandone. Abrace seu corpo como se fosse uma criança que precisa de conforto. Toque-o com a ternura que você merece. E quando o oferecer a outra pessoa, faça-o com a mesma devoção com que se oferece incenso em um altar. A pele não é uma fronteira, é uma porta. Sexo não é uma interrupção do caminho espiritual. É uma de suas expressões mais profundas, se praticada com a alma. E o amor verdadeiro, não se limita ao invisível. Ele toma forma. Torna-se um gesto, uma carícia, uma respiração compartilhada. Então, toda vez que você brincar, toda vez que amar, toda vez que se entregar, lembre-se disto. Você está entrando no templo. E esse templo é você. E o outro. E o momento. E o amor que envolve tudo. Capítulo 4. O exílio do prazer.
Houve um tempo em que o prazer não estava separado do sagrado. Não havia culpa no desejo, nem vergonha na pele. O corpo era uma ponte entre a alma e a terra. E a alegria era uma linguagem natural, uma maneira de falar com Deus sem palavras. Mas esse tempo já passou. Algo aconteceu no curso da história. O prazer foi destacado, censurado e finalmente banido do templo do espírito. A partir de então, o desejo foi disfarçado de perigo e a paixão de pecado. Não foi uma queda repentina, mas um lento deslizamento na escuridão do julgamento. Emergiram estruturas que decidiram que o divino deveria ser asséptico, distante, livre de toda a humanidade. Surgiram religiões que decretaram que o espírito era luz e o corpo sombra. A alma foi elevada, mas ao preço da negação da carne. Assim nasceu uma separação artificial entre o que sentimos e o que acreditamos que deveríamos ser. Por gerações, fomos ensinados a encarar o desejo com desconfiança. Disseram-nos repetidamente que o prazer deveria ser controlado, escondido e até punido. Tornou-se aceitável falar de amor apenas se fosse desprovido de sensualidade e de espiritualidade apenas se negasse a experiência física. A alegria tornou-se suspeita. O corpo, um campo de batalha. E o sexo, um segredo sussurrado. No entanto, a alma não esquece. Por mais que a doutrina tente reprimi-la, há uma lembrança que permanece viva. Essa lembrança está na pele, nos sentidos, naquele impulso interior que não responde nem à lógica, nem aos comandos. É um chamado antigo, um eco de quando o prazer fazia parte do caminho espiritual, não um obstáculo. Sentir não é um erro. Desfrutar não é uma traição. É, muitas vezes, uma forma de lembrar quem somos. Quando reprimimos o prazer, distanciamo-nos da nossa verdade. E com isso, distanciamo-nos também do presente. Porque a alegria, ao contrário das promessas religiosas de redenção futura, só pode ser experimentada aqui e agora. Não há prazer no passado, nem na projeção do amanhã. O prazer é um ato de presença absoluta. Habitá-lo é habitar a si mesmo. É ser finalmente completo. O corpo contém mais sabedoria do que muitas escrituras. Ele tem seus próprios códigos, seu próprio ritmo, sua própria linguagem. E essa linguagem não conhece culpa. Ela apenas reconhece a conexão. O corpo não diferencia entre o espiritual e o terreno. Ele simplesmente responde ao que é real. Quando é amado com respeito e consciência, ele se abre como um templo. Mas quando é tocado pelo medo, ele se fecha como uma ferida. Recuperar o prazer como caminho não é um convite ao excesso, mas à integração. Não se trata de buscar gratificação superficial, mas sim de reconhecer que a alegria autêntica é uma forma de comunhão. É o momento em que alma e corpo cessam de estar em guerra. Não há nada mais espiritual do que amar com o corpo desperto e o coração aberto. Não há prática mais sagrada do que tocar e ser tocado com a presença total do próprio ser. A história do exílio do prazer é também a história do controle. Quando o desejo se torna um inimigo, a alma pode ser domada. Quando o corpo se torna vergonha, a busca pela liberdade torna-se fácil de manipular. Portanto, curar esse relacionamento rompido não é apenas uma decisão íntima, mas também um ato profundamente libertador. É reivindicar o território roubado da experiência vivida. É retornar ao centro sem pedir permissão. Sexo consciente. Sexo nascido do amor, respeito e entrega mútua, não precisa se disfarçar de espiritualidade para ser sagrado. Já é sagrado por natureza. Quando praticado com uma alma desperta, cada gesto se torna uma forma de oração. Cada respiração compartilhada se torna um pacto de presença. O objetivo não é dominar ou possuir, mas honrar. E nesse ato, a espiritualidade deixa de ser uma ideia abstrata e se torna corporificada. Ao longo da história, muitas culturas compreenderam isso.
Os antigos sabiam que o prazer tinha o poder de curar, transformar e elevar. Em templos antigos, o corpo era reverenciado como uma manifestação da divindade. Sexo não era mercadoria nem tabu, era medicina. Mas aqueles tempos foram esquecidos, apagados pela culpa imposta. O que antes era cerimônia tornou-se censura. Hoje, porém, a alma fala novamente. Em meio ao barulho, muitas pessoas voltam a ouvir aquela voz interior que diz que a alegria não é fraqueza, mas força. Que o desejo não é uma armadilha, mas um caminho para si mesmo. Que o prazer não é uma distração, mas um lar para o qual podemos retornar. Retornar ao prazer como algo sagrado é também retornar ao corpo como um templo. Significa parar de se esconder atrás da moralidade e começar a andar nu, simbolicamente, com honestidade. Significa olhar para o outro não como um corpo a ser consumido, mas como uma presença a ser acolhida. Significa tocar não por necessidade, mas por abundância interior. Significa permitir-se desfrutar sem justificá-lo. E acima de tudo, render-se ao simples, ao humano, ao verdadeiro. O exílio acabou. Não há mais necessidade de se punir por sentir. O caminho da alma não exige que se renuncie ao corpo. Muito pelo contrário, convida-o a participar. Chama-o para a dança. Eleva-o a cada carícia consciente. E nesse reencontro, o divino e o mage humano deixam de ser opostos. Abraçam-se como antigos amantes que nunca deveriam ter se separado. O prazer não é o que nos separa de Deus. O prazer, quando vivenciado com presença e alma, é uma forma de nos lembrarmos dele. Capítulo 5. A linguagem secreta dos amantes. Existe uma forma de comunicação que não se aprende em livros, nem se pratica em conversas. Não tem gramática, regras ou estrutura definida. Não se fala com linguagem, mas com presença. É uma linguagem invisível que os verdadeiros amantes conhecem, mesmo que não consigam explicar. É a maneira como duas almas se reconhecem através de seus corpos e se comunicam sem palavras. A linguagem secreta dos amantes não é gritada nem escrita. É sentida. É revelada no toque de uma mão que toca não com urgência, mas com reverência. Na maneira como dois olhares se cruzam sem medo, como se estivessem se procurando desde antes do tempo. Manifesta-se na lentidão com que uma alma é despojada, camada por camada, até que não haja mais nada a esconder. Nem todos que fazem amor falam essa língua. Muitos se tocam, se fundem, se buscam, mas nunca se encontram. Porque essa língua não nasce apenas do desejo vazio ou do prazer. Nasce da intenção, de uma consciência desperta que habita o corpo e o transforma em instrumento da alma. Quando duas pessoas se amam a partir desse lugar, tudo muda. A pele deixa de ser uma fronteira. É uma ponte. Os gestos deixam de ser mecânicos e se tornam mensagens. O silêncio se transforma em cumplicidade. E em vez de se perderem no outro, cada um se redescobre através do encontro. Há carícias que são perguntas, outras que são respostas, algumas que consolam, outras que despertam, mas todas, quando vêm do coração, falam mais alto que qualquer discurso. Dispensam tradução, pois seu significado é universal. Eu te vejo, eu te sinto, eu te honro, eu estou aqui. O corpo, quando oferecido honestamente, torna-se um mapa. E cada encontro consciente é uma exploração. Não se trata de conquistar territórios, mas de descobrir paisagens emocionais. Não se trata de chegar até um fim, mas de permanecer na jornada. Porque nessa linguagem não há urgência. Há apenas presença. Há amantes que nunca se tocaram fisicamente, mas que falaram essa língua, em olhares, em pausas, em respirações compartilhadas. Porque a verdadeira intimidade não começa com o contato físico, mas com a permissão de ser visto como se é, sem defesas, sem máscaras,
sem a necessidade de fingir segurança ou conhecimento. Apenas a autêntica nudez da alma diante de outra alma que não julga. Falar esta língua é uma arte que exige desaprender tudo o que nos foi ensinado sobre amor e desejo, porque fomos ensinados a buscar o controle, a dominar, a seduzir, a medir. Mas esta língua sagrada não conhece estratégias. Não há espaço nela para conquista, apenas para rendição. Amantes que sabem disso não se procuram para preencher vazios, mas para se expandirem juntos. Eles não exigem nada. Eles oferecem tudo. E o fazem não a partir de um lugar de carência, mas de abundância interior. Daquele lugar onde o amor não é uma necessidade, mas sim uma energia que flui livremente, sem pedir nada em troca. Não há pressa em seus corpos, porque eles entendem que cada gesto pode ser uma prece, e que apressar o ritual seria como interromper uma oração profunda. Eles se olham sem medo do que podem encontrar, porque sabem que o amor verdadeiro não exige perfeição, exige presença, e eles se tocam não para escapar do mundo, mas para habitá-lo plenamente, em cada poro, em cada vibração. Esta linguagem também conhece pausas, silêncios, espaços onde não há nada para fazer, apenas ser. Porque às vezes o maior ato de amor não é fazer, mas segurar. Não dizer, mas ouvir. Não buscar, mas abrir-se. E nessa abertura, tudo é revelação. O êxtase, quando chega, não é apenas um clímax físico. É uma expansão do ser. Um momento de unidade onde as fronteiras se dissolvem e compreendemos, mesmo que por um instante, que somos parte de algo muito maior. É o corpo dizendo sim à vida, ao divino, ao mistério. Esse tipo de encontro deixa marcas invisíveis. Não na pele, mas na alma. Não na memória dos pensamentos, mas na memória do coração. E mesmo que o tempo passe, mesmo que os corpos mudem, o que foi vivenciado daquela profundidade não é esquecido. Porque não foi apenas uma experiência sensual. Foi uma conversa entre dois seres que ousaram falar com a coisa mais verdadeira que tinham, sua vulnerabilidade. Numa época em que fomos ensinados a temer a exposição emocional, falar essa língua é um ato de coragem. Porque significa ser visto em sua totalidade. Significa se mostrar com suas cicatrizes, suas inseguranças, seus sonhos não verbalizados. Mas também significa permitir que alguém toque sua alma, não com palavras bonitas, mas com gestos honestos. Nem todos estão preparados para falar essa língua. Ela exige um nível de consciência que nem todos escolheram cultivar. Mas quem a vivenciou sabe que depois desse tipo de amor, é difícil voltar atrás. É difícil se contentar com o superficial, o rápido, o imediato. Porque a alma já provou o néctar do profundo e o reconhece. Essa linguagem não é ensinada. Ela é despertada e geralmente começa no silêncio interior, no desejo de se conhecer, de abraçar as próprias sombras, de se reconciliar com o próprio corpo. Somente aqueles que aprenderam a se amar incondicionalmente podem oferecer esse mesmo amor ao outro. Somente aqueles que ouviram o próprio coração podem ouvir o coração do outro quando ele bate sem medo. E quando dois seres se encontram a partir desse lugar, não há necessidade de promessas. O encontro em si é suficiente. A entrega é total, não porque haja garantias, mas porque haja verdade. Não porque haja segurança, mas porque haja confiança. Essa é a linguagem secreta dos apaixonados. Aquela falada com os olhos fechados e a alma aberta. Aquela falada com a pele, mas compreendida com o coração. Aquela que não precisa ser dita em voz alta porque já diz tudo. E quando essa linguagem é ativada, o universo inteiro fica em silêncio para ouvir. Capítulo 6. O silêncio. Após o êxtase. Depois que os corpos se encontram e a chama do desejo ilumina cada recanto da carne, chega um momento que muitos ignoram.
mas que guarda uma das chaves mais sagradas para a alma. É aquele momento após o êxtase, quando não há mais movimento, quando o corpo repousa e tudo fica suspenso. Não há palavras, não há urgência, apenas uma calma densa e viva, que não pode ser explicada com ideias. O silêncio que vem depois da alegria não é ausência, é presença em sua forma mais pura. Esse silêncio não é um vazio, mas uma plenitude que dispensa expressão. É o eco de algo que foi revelado sem precisar ser nomeado. Naquele instante, a alma não busca nada. Está simplesmente habitando o que é. É como o brilho que permanece após o pôr do sol. A estrela se foi, mas seu fogo permanece no céu. O corpo, por alguns minutos, não pertence mais ao tempo. Ele retornou ao seu estado original, ao mesmo batimento cardíaco com que foi criado. Não há ego, não há defesas, não há necessidade de interpretação. Há algo sagrado em simplesmente estar ali, nu de corpo e alma, ao lado de alguém que cruzou a fronteira do prazer com você para alcançar a outra margem. A verdade. Muitas pessoas vivenciam o êxtase como o fim, como se o importante já tivesse acontecido, mas não sabem que é justamente depois, na quietude que se segue, que a verdadeira alquimia começa. Porque o que resta depois da alegria não é apenas a satisfação física, mas a vibração de uma conexão mais profunda, que não desaparece com a pele, mas penetra na alma. É nesse silêncio que a alma começa a falar. E não o faz com palavras, o faz com sensações, com aquela ternura que te envolve mesmo quando ninguém te abraça, com aquela paz que se instala no teu peito como um lago tranquilo, com aquele suspiro que não vem do corpo, mas do mais íntimo do teu ser, como se algo dentro de ti tivesse sido visto, honrado e libertado. O silêncio após o êxtase é o verdadeiro espaço de comunhão. É quando se sabe, mesmo que não se possa explicar, que algo mudou, que uma porta interior se abriu, que não somos mais os mesmos de antes do encontro. O corpo foi um campo de revelação. A respiração foi uma ponte. E o que resta, esse sagrado silêncio compartilhado, é a marca do eterno. Nas culturas antigas, o poder daquele momento era compreendido. Os amantes permaneciam abraçados, em silêncio, como se estivessem cuidando de uma chama invisível. Sabiam que interrompê-lo com palavras era quebrar um feitiço. Porque naquele silêncio, algo mais do que intimidade era tecido. Uma memória espiritual era tecida. Hoje, na correria do mundo, poucos param por aí. Buscam o clímax como se fosse um troféu e então retornam ao barulho, às distrações e ao esquecimento. Mas aqueles que experimentaram esse verdadeiro silêncio não conseguem mais ignorá-lo. Entendem que é ali que a alma começa a integrar o que foi vivenciado, que não é no grito de prazer que o mistério se revela, mas no murmúrio que permanece depois. É como água depois de uma tempestade. O céu se esvaziou e tudo o que resta é a claridade. O chão molhado cheira a renascimento. O corpo, depois do amor, também cheira diferente. Vibra diferente, caminha diferente. Porque foi tocado não apenas por outra pele, mas por uma presença que não pode ser descrita logicamente. Às vezes, nesse silêncio, o outro olha para você e não diz nada. Não há necessidade. Seus olhos falam uma língua antiga. Eles dizem, eu te reconheço. Eles dizem, obrigado por não se esconder. Eles dizem, este momento também é sagrado. E você responde não com palavras, mas com uma mão pousada no peito do outro. Uma mão que diz, aqui estou. Nesse silêncio, a espiritualidade deixa de ser uma ideia e se torna uma experiência. Não é preciso pensar em Deus. Deus está ali, na pele que ainda vibra, no pulso que... Capítulo 7. Quando o corpo se torna uma oração, nem tudo o que se chama oração vem da boca. Algumas orações são proferidas silenciosamente, do fundo do coração. Outras são acesas em olhos que olham com amor, em mãos que acariciam com intenção, nos passos de quem caminha com a alma presente.
E há orações ainda mais profundas, aquelas que o corpo expressa quando se entrega completamente, sem máscaras, sem julgamento, sem reservas. O corpo, quando habitado pela consciência, torna-se uma oração viva. Não se trata de repetir fórmulas ou elevar orações a um céu distante. Trata-se de habitar o momento com reverência. Reconhecer que cada movimento pode ser um gesto sagrado, que cada respiração pode ser um louvor, que cada tremor pode ser a resposta da alma ao amor. Quando o corpo deixa de ser um objeto e se torna uma presença, tudo nele se torna uma oferenda. Era isso que os dervixes conheciam, aqueles místicos que giravam sem parar, com os braços abertos e os olhos fechados. Não giravam para uma simples dança, mas para que o corpo encontrasse seu centro. Cada giro era uma prece, cada passo um eco da eternidade. Giravam até que o eu se dissolvesse e tudo o que restasse era a pulsação do divino dentro do peito. Não buscavam escapar do corpo, mas sim revelar sua dimensão infinita. Os antigos sábios tântricos também compreendiam isso, vendo o desejo não como uma ameaça, mas como uma força que poderia ser elevada. Para eles, o corpo não era uma barreira, mas um portal. O sexo não era um ato mundano, mas uma linguagem do sagrado. Aprenderam a respirar juntos, a se moverem juntos, a se olharem por horas sem dizer nada, porque sabiam que a verdadeira união ocorre não apenas na carne, mas na consciência. E mesmo que vivamos longe dessas tradições hoje, há algo em nós que ainda se lembra delas. Cada vez que nos tocamos com respeito, cada vez que fazemos amor sem perder a atenção, cada vez que o corpo se torna uma presença viva, estamos rezando com ele. Estamos dizendo, estou aqui, completo. Eu te vejo, eu me entrego. E essa rendição, quando autêntica, torna-se uma prece mais poderosa do que quaisquer palavras ditas de memória. O corpo, com sua respiração, seu ritmo, seus tremores, tem sua própria liturgia. Não precisa de permissões, não precisa de autorizações. Só precisa ser ouvido, ser honrado, porque dentro dele habita não apenas a vida, habita também o sagrado. Cada célula contém a história de tudo o que já foi. Cada batida do coração faz parte de uma música ancestral que ainda toca no coração do universo. Portanto, quando amamos com o corpo, estamos oferecendo mais do que prazer. Estamos dando presença. Estamos dizendo ao outro, este momento é mais do que um encontro. É uma celebração da alma encarnada. É um retorno ao templo que somos. E nesse templo não há pecado. Há fogo. Há silêncio. Há verdade. Na sociedade atual, o corpo é frequentemente usado sem ser habitado. Torna-se um instrumento, uma mercadoria, um meio para atingir um objetivo. Mas quando paramos e respiramos profundamente, quando nos deixamos tocar pelo momento, pelo outro, pela vida, algo muda. O corpo volta a ser um altar, volta a ser um lar, volta a ser uma oração. E não se trata apenas do encontro erótico. Você também reza com o corpo quando abraça com a alma. Quando dança de olhos fechados, quando chora sem medo, quando anda descalço na terra e sente o seu batimento cardíaco sob a pele. Toda expressão autêntica do corpo, se vivida com consciência, torna-se oração. Na vida cotidiana, existem oportunidades sagradas. Tomar banho pode ser um batismo silencioso. Comer pode ser uma comunhão com a terra. Dormir pode ser uma rendição ao mistério. Se feito com alma, se feito com intenção, o corpo deixa de ser uma ferramenta e se torna um mestre. Isso nos lembra que não precisamos esperar até morrer para tocar o eterno. Podemos senti-lo agora, aqui, em cada célula viva. E quando você ama, essa memória se intensifica. Fazer amor, quando feito a partir da entrega, não é apenas um ato entre duas pessoas. É uma invocação. É um diálogo com o invisível. Não importa se há palavras ou não. Não importa se dura minutos ou eternidades.
O que importa é a qualidade da presença. O que importa é a verdade do gesto. O que importa é que o corpo não seja usado, mas honrado. Há momentos em que, durante esse encontro íntimo, sentimos que algo mais está presente. Não é apenas um ou outro. Há uma terceira presença. Uma energia que nos envolve, que respira conosco, que nos observa com amor. É como se o universo inteiro se inclinasse para observar de perto o que acontece quando duas almas se entregam uma à outra, usando seus corpos como uma ponte. Essa energia é Deus, ou o Espírito, ou o amor absoluto. O nome não importa. O que importa é o reconhecimento. O corpo, então, não é mais um limite. É um canal, um meio de expressão para o divino. E o divino, longe de ser distante ou longínquo, se manifesta no que está mais próximo, no calor de umas costas, em dedos entrelaçados, em suspiros que não se podem conter. Tudo isso é oração se for vivido com a alma. E talvez essa seja a verdadeira espiritualidade. Não fugir do corpo, mas habitá-lo com reverência. Não negar o prazer, mas transformá-lo em cerimônia. Não temer o desejo, mas transformá-lo em um ato de gratidão. Porque quando o corpo se torna oração, não há mais separação entre o humano e o divino. Somos um. Somos templo. Somos chama. Capítulo 8. A alma que se inflama no desejo. Ao longo da história, o desejo tem sido um mistério que desperta fascínio e medo. Muitas vezes, tem sido visto como uma força contraditória, um fogo que consome e separa. Um chamado perigoso que nos afasta do caminho espiritual. No entanto, quando compreendido em sua essência mais profunda, o desejo não é um inimigo, mas um aliado fundamental da alma em seu processo de expansão e ascensão. A alma que é inflamada pelo desejo está, na realidade, reconhecendo sua própria natureza como um fogo vivo. Não é um fogo destrutivo, mas um fogo transformador. Um fogo que purifica, desperta e conduz à luz. Nesse sentido, o desejo é uma manifestação da força criativa do universo dentro de nós, um impulso que nos convida a transcender a mera existência para entrar em contato com o que é verdadeiramente essencial. Pensar no desejo como um inimigo é como pensar que um rio que corre é um obstáculo à jornada, quando na realidade é o próprio caminho. Desejo é movimento, é impulso, é vida. E negar essa força é negar a si mesmo. Extinguir uma chama que se acendeu com o primeiro suspiro. Para a alma inflamada pelo desejo, cada anseio, cada impulso é um sinal. É um mapa que aponta para dentro, para as profundezas. O desejo revela quais partes do nosso ser estão adormecidas, quais feridas precisam ser curadas, quais sonhos aguardam despertar. Não é por acaso que muitas tradições espirituais reconhecem o poder do desejo para a transformação interior. Não é por acaso que no Tantra, por exemplo, o desejo é celebrado como um caminho para a união com o divino. Quando o desejo é vivenciado a partir da consciência, ele deixa de ser um mero apetite ou necessidade. Torna-se uma força que abre portas, derruba muros e convida à expansão. A alma então se sente viva em cada batida do coração, reconhece-se em cada movimento e ousa caminhar corajosamente rumo ao desconhecido. Nesse processo, o desejo também revela sua natureza paradoxal. É tanto um impulso externo quanto um chamado interno. Ele nos move em direção aos outros, ao relacionamento, ao encontro, mas ao mesmo tempo nos convida a uma profunda comunhão conosco mesmos. É nesse equilíbrio que reside a sabedoria do desejo. Em nos permitir sentir sem nos perdermos, em nos entregarmos sem esquecermos, em buscar sem nos apegarmos. A alma inflamada pelo desejo sabe que cada encontro, cada experiência é uma oportunidade para aprender, crescer, amar mais plenamente. E também sabe que o verdadeiro desejo não se satisfaz com o efêmero.
mas busca a eternidade no fugaz, a profundidade no transitório. Portanto, o desejo autêntico não é posse, mas entrega. Não é controle, mas confiança. Não é medo, mas coragem. É mais como um fogo que ilumina o caminho do que uma chama que queima sem sentido. A alma que acende seu desejo está disposta a cruzar as sombras que esse fogo pode despertar, porque sabe que na escuridão residem as raízes do medo, as correntes da culpa, as sombras da vergonha. E sabe que somente enfrentando-as pode liberar a energia que carrega dentro de si, pode transformar o desejo em uma canção sagrada. Nesse sentido, o desejo também é um espelho. Ele reflete não apenas o que ansiamos, mas também o que tememos. Revela os limites que impomos a nós mesmos e as barreiras que construímos para nos proteger. Convida-nos a olhar com coragem para o que se esconde por trás da paixão e a reconhecer que a verdadeira liberdade reside em deixar ir, em se abrir, em confiar. A alma que é inflamada pelo desejo é também uma alma que aprende a amar, porque o desejo sem amor é vazio. O amor é o fogo que dá sentido ao desejo, que o eleva, que o transforma em uma ponte para o sagrado. O amor nos ensina a ouvir, a respeitar, a acompanhar. O amor permite que o desejo seja uma dança, não uma luta. Na experiência do amor e do desejo, a alma se expande, se conhece e se reconhece. Cada encontro se torna um ato de criação, uma oportunidade de escrever uma nova história, uma chance de curar as feridas do passado e semear sementes de luz no presente. A relação entre desejo e alma é, portanto, um caminho de revelação. Não há contradição, mas complementaridade. Não há separação, mas união. O desejo aceso pela alma mosulá, pela alma, é a centelha que pode acender a vida, que pode abrir nossos olhos para o milagre de estar vivo e sentir. É importante, no entanto, não confundir desejo com uma necessidade ou apego insaciável. A verdadeira chama do desejo espiritual não consome, mas transforma. Não escraviza, mas liberta. Não divide, mas une. A alma inflamada pelo desejo aprende a diferenciar entre a urgência da falta e a paz do anseio consciente. Aprende a caminhar com delicadeza, a não forçar, a deixar o fogo queimar em seu próprio tempo, sem pressa ou medo. E nessa dança de fogo e calma, de impulso e paciência, a alma descobre que o desejo não é um destino, mas uma jornada. Que não se trata de alcançar algo externo, mas de acender algo interno. Que o verdadeiro encontro é consigo mesmo. E que somente desse encontro pode emergir o amor autêntico. A alma inflamada pelo desejo torna-se um farol. Um farol que ilumina não apenas o seu próprio caminho, mas também o caminho dos outros. Convida à transformação, à reconciliação e à celebração da vida em sua totalidade. Porque desejo é vida, e a vida é o maior milagre que podemos vivenciar. Assim, quando permitimos que a alma seja inflamada pelo desejo, abrimos as portas do templo interior. Permitimos que o fogo nos purifique, a luz nos guie e o amor nos transforme. E nesse processo, descobrimos que o verdadeiro significado do desejo é o mesmo da espiritualidade. Retornar ao lar, retornar a nós mesmos, retornar à fonte. Aproveito este momento para lhe dizer que se o que você vê ressoa com você, no primeiro link da descrição, você encontrará muito mais material para continuar aprendendo. Capítulo 9. O poder da rendição. Consciente. Entregar-se de corpo e alma não é um ato de fraqueza, não é uma renúncia ou uma perda. Pelo contrário, é o gesto mais corajoso e sagrado que um ser humano pode oferecer a si mesmo ou a outro. A entrega consciente é um ato de fé profunda, uma entrega feita não por medo, mas por absoluta confiança na vida e no amor. Na entrega inconsciente, o corpo se rende sem alma, e o encontro se torna vazio, mecânico e sem sentido.
Mas a entrega consciente transforma tudo. Transforma o ato físico em uma cerimônia, a paixão em oração, o desejo em uma ponte para a verdade. Entrega consciente significa estar presente em cada momento, em cada respiração, em cada toque. Significa não escapar, não fugir, não se anestesiar com a mente ou o ego. Significa abrir-se sem reservas, sem máscaras, sem exigências. Significa aceitar a vulnerabilidade sem medo de ser magoado ou julgado. Porque nessa abertura reside a verdadeira força. Aqueles que se entregam conscientemente não buscam controlar o encontro ou os resultados. Não estão presos a expectativas ou promessas. Simplesmente se oferecem, como um rio que flui sem se agarrar à margem, como o vento que acaricia sem possuir. E nessa liberdade reside a magia. A entrega consciente também é um ato de amor próprio. É dizer a si mesmo: eu me respeito o suficiente para não fingir, não esconder quem eu sou, não me fragmentar na busca por aprovação. É reconhecer que merecemos ser vistos em nossa totalidade, com luz e sombra, com força e fragilidade. Quando duas almas se encontram nessa entrega, o encontro se torna um espaço sagrado. Não há pressa nem distração. Não há barulho nem interferência. Existem apenas dois seres que se reconhecem, que se honram, que se sustentam. E nesse abraço mútuo, a verdadeira intimidade se revela. A intimidade que nasce da entrega consciente não é meramente física. É uma comunhão profunda que transcende tempo e espaço. É o encontro de dois universos que, quando fundidos, despertam para uma realidade mais vasta e luminosa. Em muitas tradições espirituais, a entrega é vista como um caminho para a libertação. O sufismo fala da entrega ao amado como a chave para dissolver o ego e encontrar a unidade. No Tantra, a entrega consciente é a porta de entrada para a energia vital circular livremente, transformando o corpo em um templo e o ato sexual em meditação. Mas render-se nem sempre é fácil. A sociedade, a cultura e as nossas próprias feridas ensinam-nos a proteger-nos, a desconfiar, a construir muros. Às vezes, temos medo de mostrar a nossa vulnerabilidade porque fomos magoados ou porque acreditamos que isso nos enfraquece. No entanto, a verdadeira força reside em ousar baixar essas defesas e dizer: aqui estou eu, sem máscaras, sem medo. O poder da entrega consciente também reside no fato de que ela não significa se perder no outro, mas sim se encontrar. Não significa renunciar a si mesmo, mas sim se expandir na presença do outro. É um ato de reciprocidade em que ambos se sustentam, nutrem e se elevam. No ato de entrega total, ativa-se uma energia que transcende o prazer físico. Desperta-se uma conexão energética, uma troca de forças que nutre a alma. Essa energia pode abrir portas interiores, desbloquear emoções reprimidas e curar velhas feridas. Portanto, a entrega consciente tem um poder curativo e transformador. O amor consciente não exige perfeição nem resultados. Não se apega à posse ou ao controle. Flui livremente, adapta-se e respeita-se. E nessa fluidez reside a beleza da entrega autêntica. Quando o corpo se entrega com consciência, ele se torna um canal aberto por onde a vida circula em sua forma mais pura. Não é uma simples troca de carícias ou um jogo de sensações fugazes. É um ato de criação. Um momento em que o pacto consigo mesmo, com os outros e com a existência se renova. O poder da entrega consciente também envolve um compromisso com a presença. Estar presente com tudo o que somos, sem nos distrairmos com pensamentos ou julgamentos. Permitir que o corpo fale sua própria linguagem. Permitir que a alma se expresse em cada gesto, em cada respiração. Esse tipo de entrega exige prática, paciência e amor próprio. Não acontece da noite para o dia,
nem à força. É cultivado por meio de pequenos atos de honestidade, de decisões diárias de baixar as defesas e da coragem de olhar para dentro e aceitar o que encontramos. E também é um processo de aprendizagem, porque a entrega consciente envolve reconhecer que nem tudo será sempre perfeito, que haverá momentos de insegurança, dúvida e medo. Mas também envolve saber que esses momentos fazem parte do processo, que são oportunidades para crescer e aprofundar nossa conexão. Na entrega consciente, o outro se torna um espelho e um professor. Ele nos mostra quem somos, nos convida a crescer e nos ajuda a abrir mão daquilo que não nos serve mais. E em troca, fazemos o mesmo, em uma troca que é tanto física quanto espiritual. Em última análise, a entrega consciente é um ato de amor radical. Um amor que não se contenta com a superfície, que não se limita às aparências, que vai até as profundezas do ser. Um amor que ousa ser vulnerável para ser livre. Quando aprendemos a nos entregar dessa forma, descobrimos que não há barreiras entre o espiritual e o físico. Que o corpo não é um inimigo nem uma prisão, mas um caminho e um lar. Que a entrega não é uma perda, mas um ganho. Que o amor autêntico não se constrói com base no medo, mas na confiança. E nessa confiança, a alma pode voar. Porque a entrega consciente é a ponte que une o desejo com a verdade, a paixão com a paz, o corpo com o espírito. É o segredo que todo espiritualista deveria saber. Capítulo 10. Renascimento através do encontro. No vasto teatro da existência, há momentos que marcam o fim de uma velha história e o início de outra. Momentos em que a vida nos oferece a possibilidade de renascer, de deixar as sombras para trás e emergir como um ser novo, mais completo, mais luminoso. A intersecção entre sexo e espiritualidade é um desses momentos. Este renascimento também implica uma profunda reconciliação. Reconciliação consigo mesmo, com os outros, com a vida. Significa abandonar julgamentos, exigências e feridas que nos separam, a fim de nos abrirmos à aceitação e ao amor incondicional. Significa reconhecer que somos humanos, imperfeitos, mas dignos de amor e respeito em nossa totalidade. O processo não é linear nem fácil. Haverá quedas, dúvidas, momentos de escuridão. Mas em cada um desses momentos reside a semente do renascimento. Porque renascer não significa ser perfeito, mas sim estar disposto a viver com autenticidade, com coragem, com humildade. Na tradição espiritual, o renascimento é frequentemente representado como um passo em direção à luz, um despertar da alma que traz paz e sabedoria. E na intersecção entre sexo e espiritualidade, essa imagem ganha vida de forma tangível e profunda. Não se trata de negar a carne ou elevar apenas o espírito, mas de integrar ambos em uma dança harmoniosa, onde cada um fortalece o outro. O renascimento é, em última análise, o fruto da união consciente. Uma união onde corpo e alma se reconhecem, honram e celebram. Onde o desejo se transforma em amor e o amor se torna luz. E assim, através do encontro, renascemos. Retornamos à nossa essência. Retornamos à verdade de que somos seres eternos, capazes de amar com toda a profundidade do nosso ser e viver com toda a intensidade do nosso espírito. Capítulo 11. A sabedoria do corpo sagrado. O corpo, frequentemente relegado a um mero instrumento da mente ou a um receptáculo transitório da alma, é, na verdade, um templo sagrado. Um mestre silencioso que guarda a memória da existência em cada célula, um guia paciente que nos fala em sussurros, se aprendermos a ouvir. Dentro do corpo reside uma sabedoria ancestral, tão profunda e vasta quanto o próprio universo. Ouvir o corpo é aprender a ler uma linguagem diferente das palavras. É decifrar sinais sutis, compreender seus ritmos e respeitar seus limites. É reconhecer que o corpo não é um inimigo ou uma prisão, mas um companheiro de viagem,
um amigo que nos guia em direção à plenitude. Essa sabedoria corporal se manifesta não na lógica, mas na sensação. Na intuição que surge quando fechamos os olhos e nos conectamos com a respiração. Na paz que sentimos quando nos movemos graciosamente. No calor que nos inspira quando nos tocamos com amor. É um conhecimento que não é pensado, é sentido. O corpo fala através do desejo, do prazer, da dor e do repouso. Ele nos revela onde há bloqueios, onde há feridas, onde há vida. E quando aprendemos a ouvir essas vozes interiores, começamos a curar não apenas o corpo físico, mas também os corpos emocional e espiritual. Honrar o corpo é também reconhecer sua sabedoria. Significa parar em meio ao barulho diário para lhe oferecer total atenção. Significa cuidar dele com ternura, nutri-lo com respeito, comovê-lo com alegria. Significa agradecer-lhe por sua fidelidade, por nos apoiar a cada passo do caminho, por ser a porta que nos conecta ao mundo. Em muitas tradições antigas, o corpo era considerado um templo a ser honrado e protegido. Rituais eram realizados para conectar-se com sua energia, aprendendo a canalizar seu poder para a cura e o crescimento espiritual. Hoje, em um mundo que frequentemente fragmenta e ignora essa conexão, reaprender a habitar o corpo torna-se um ato revolucionário. A sabedoria do corpo sagrado nos convida a viver com presença, a não fugir do que sentimos, nem nos entorpecer com distrações, a nos abrir para a experiência de ser humano em toda a nossa complexidade e beleza. Porque o corpo não mente. É o espelho que reflete nossas emoções, nossos medos e nossas alegrias. Ao nos reconectarmos com o corpo, descobrimos que nele reside a fonte do nosso poder pessoal, que em cada batida do coração reside um convite à vida, que em cada movimento, por menor que seja, a dança eterna do universo se expressa. O corpo também é um veículo de transformação. Por meio dele, podemos liberar memórias armazenadas, deixar de lado velhas feridas e abrir espaço para novas experiências. Podemos despertar energias adormecidas, ativar a criatividade e aprofundar nossa conexão com a nossa essência. No caminho espiritual, ouvir e honrar o corpo é fundamental, porque não há verdadeiro despertar sem uma integração plena do nosso eu físico. Uma espiritualidade que ignora o corpo é incompleta e fragmentada. Praticar a presença corporal é uma forma de meditação em movimento. Pode ser tão simples quanto prestar atenção à sua respiração, aos seus batimentos cardíacos ou à sensação da sua pele tocando o mundo. Ou tão profundo quanto explorar danças sagradas, práticas de yoga, técnicas de respiração consciente e massagens que abrem o canal do amor próprio. Cada uma dessas práticas é uma porta de entrada para a sabedoria interior. Ela nos ajuda a nos distanciar do intelecto e a mergulhar no mistério de ser corpo e alma. Ela nos ensina a sermos gentis conosco mesmos e a celebrar a perfeição da nossa imperfeição. O corpo sagrado não é um ideal estético ou objeto de julgamento. É uma realidade viva, um milagre em movimento, um refúgio onde a alma pode descansar e crescer. Ao honrá-lo, honramos a própria vida. E nessa relação amorosa com nossos corpos, abrimos a porta para uma sexualidade plena e consciente. Uma sexualidade que não é apenas um ato físico, mas uma expressão da nossa divindade encarnada. Uma sexualidade que nos conecta à força vital que anima tudo o que existe. Aprender a ouvir a sabedoria do corpo também significa aprender a dizer sim e não com clareza. Significa respeitar nossos limites, nutrir nossa energia e escolher o que nutre nosso ser. Significa nos libertar de padrões impostos e nos reconectar com nossa verdade interior. No encontro com o outro, quando ambos os corpos estão em sintonia com essa sabedoria, cria-se um espaço de profunda confiança e respeito, onde o sexo deixa de ser uma mera troca e se torna uma celebração sagrada do amor e da vida. Assim, o corpo sagrado
se torna um mestre silencioso que nos guia em direção à unidade. Ele nos lembra que somos luz e matéria, espírito e carne, fogo e água. Que a verdadeira espiritualidade não consiste em renunciar ao corpo, mas em habitá-lo plenamente. E nessa integração está a chave para uma vida autêntica, cheia de significado e realização. Capítulo 12. O poder curativo do prazer consciente. Em um mundo que frequentemente encara o prazer com desconfiança, ou o reduz a uma mera satisfação superficial, há uma verdade profunda que muitos esqueceram. O prazer, quando vivenciado a partir da atenção plena, tem um poder de cura que transcende o físico e toca a alma em sua essência. O prazer consciente é um caminho para a cura, uma chave que abre as portas para o bem-estar holístico, um ato de amor por si mesmo e pela vida. O prazer não é apenas um momento fugaz de alegria. É uma linguagem sagrada do corpo que nos fala com sua própria voz. Ele nos diz quando estamos vivos, quando nos sentimos completos, quando nos conectamos com o que realmente importa. Ele nos lembra que merecemos nos sentir bem, que merecemos nos divertir, que a vida pode ser doce e brilhante. Quando o prazer é vivenciado sem pressa, sem culpa, sem julgamento, ele se torna um bálsamo que acalma velhas feridas. É como um rio morno que limpa as pedras da alma, dissolve a tensão acumulada e desperta a energia vital que às vezes permanece adormecida sob camadas de estresse, medo ou dor. O prazer consciente nos convida a parar e saborear cada sensação com atenção. A ouvir o sussurro do corpo, a deixar nossa respiração se tornar profunda e suave, a permitir que cada carícia se transforme em uma prece de gratidão. Nesse espaço, o tempo se expande e o corpo se abre como uma flor ao sol. Essa abertura é a porta de entrada para a escura. Porque no prazer consciente, as barreiras que nos separam de nós mesmos se dissolvem. Tensões são liberadas, emoções são desbloqueadas e conexões esquecidas são reativadas. É um convite à reconciliação com o nosso corpo, a amá-lo incondicionalmente, a reconhecê-lo como um poderoso aliado. Além disso, o prazer consciente é um remédio para a alma. Quando permitimos que a alegria se instale sem medo ou resistência, abrimos um canal para uma alegria profunda que não depende de circunstâncias externas, mas brota das profundezas do nosso ser. É uma alegria que cura, fortalece e renova. Ao longo da história humana, muitas culturas compreenderam esse poder. Em algumas tradições tântricas, por exemplo, o prazer é uma ferramenta sagrada para expandir a consciência e transcender os limites do ego. Torna-se um veículo para experimentar a união com o divino e para abrir os centros de energia do corpo, conhecidos como chakras. O prazer consciente, portanto, não é um capricho ou um luxo superficial. É um profundo ato de autocuidado e amor. É um caminho em direção à integração do corpo e do espírito, em direção à plena aceitação de quem somos. Para experimentar o prazer como remédio, é necessário cultivar a presença. Esteja aqui e agora, sem distrações, sem pressa. Deixe cada sensação se desenvolver naturalmente, sem interferências. Respire suavemente. Permita que o corpo relaxe e a mente se acalme. Também é importante nos livrarmos dos fardos que às vezes carregamos. A culpa que nos faz negar o prazer, o medo de sermos vulneráveis, as crenças que nos ensinam a reprimir nossos desejos. Quando nos libertamos dessas correntes, o prazer pode fluir livremente e cumprir sua função curadora. O prazer consciente pode se manifestar de muitas maneiras. Em uma carícia suave, em um olhar profundo, em uma respiração compartilhada, em um abraço caloroso, em um toque delicado. Nem sempre está ligado ao sexo explícito. Pode estar presente na dança, na música, na conexão com a natureza, na simples alegria de estar vivo. Quando o prazer se torna um hábito consciente,
Ele transforma nossa relação com o mundo e conosco mesmos. Nos torna mais sensíveis, mais abertos, mais amorosos. Nos ajuda a curar feridas que pareciam impossíveis de curar e a despertar uma força interior que nos impulsiona em direção à vida com maior intensidade. No encontro íntimo, o prazer consciente abre um espaço onde duas almas podem se encontrar sem máscaras, sem defesas, com entrega autêntica. Torna-se uma linguagem que dispensa palavras, um diálogo de corpos e espíritos que se reconhecem e se honram. Esse tipo de prazer não é possessivo nem egoísta. Não busca dominar ou controlar. É uma dança de respeito, de cuidado, de atenção mútua. Cada gesto, cada carícia é um ato de amor que nutre e fortalece. O poder curativo do prazer consciente também reside em sua capacidade de nos conectar com a energia vital que anima tudo o que existe. Essa energia, quando desperta e circula livremente, fortalece o sistema imunológico, reduz o estresse, melhora o humor e promove um estado geral de bem-estar. Portanto, aprender a vivenciar o prazer conscientemente também significa aprender a cuidar profundamente de nós mesmos. É um ato revolucionário em um mundo que frequentemente fragmenta e desvaloriza o corpo e suas sensações. É, em essência, um caminho para a reconciliação com a nossa humanidade e a nossa divindade. Porque o prazer consciente nos lembra que somos seres completos, que merecemos alegria e felicidade, que estamos aqui para experimentar a vida em toda a sua riqueza. Em última análise, o prazer consciente nos abre para a possibilidade de viver de forma mais intensa e bela. Ele nos convida a dançar com a vida, a abraçar seu mistério, a celebrar o milagre de estar vivo. Ele nos conecta à fonte do amor e nos ensina que a cura é possível, que a alegria é um direito e que o verdadeiro amor começa dentro de nós. Capítulo 13. A dança sagrada do encontro. Desde os tempos antigos, a humanidade encontrou na dança uma linguagem que transcende as palavras, uma ponte entre o visível e o invisível, um ritual que une corpo, alma e espírito. A dança é o eco do cosmos dentro de nós, a pulsação do universo manifestada através do movimento. E quando esse movimento se torna um encontro, um diálogo de corpos conscientes, a dança se torna sagrada. A dança sagrada do encontro não é uma coreografia externa ou um espetáculo para os outros. É uma conversa íntima, uma troca profunda onde cada gesto, cada passo, cada olhar é uma expressão de vida. É o corpo falando sem palavras, comunicando verdades que só a alma pode compreender. Nesta dança, o tempo se dissolve e o espaço se expande. Não há passado nem futuro, apenas um agora pleno, um instante em que dois seres se reconhecem em sua totalidade. É uma dança onde a separação desaparece e a unidade emerge, onde o eu e o tu se fundem em um nós. O encontro dançante também é um ato de dar e receber. É uma doação de energia, de presença, de amor, e sua recepção em um fluxo constante e sagrado. Nessa reciprocidade, a dança se torna um ritual de cura, de celebração, de renascimento. Cada movimento carrega um significado profundo. Uma carícia pode ser uma bênção, um toque, uma declaração de confiança, um abraço, um ato de proteção e cuidado. A dança é o corpo expressando o que o coração sente, mas a mente se mantém em silêncio. Em muitas culturas antigas, a dança era usada para conectar-se com espíritos, pedir bênçãos e celebrar a vida e a morte. Rituais de dança eram uma forma de acessar estados alterados de consciência, onde a alma podia dialogar com o cosmos e encontrar respostas. Essa mesma essência é encontrada na dança do encontro íntimo, onde o movimento se torna uma ponte para o divino. Quando dois corpos se movem em sincronia, criam uma linguagem única.
um espaço sagrado onde tudo é possível. A energia flui livremente, as fronteiras se dissolvem e a conexão se aprofunda. A dança é então um ato de comunhão, uma prece em movimento, uma súplica silenciosa. A dança sagrada do encontro também envolve escuta profunda. Ouvir o ritmo do outro, sua respiração, suas pausas. Significa adaptar-se sem perder a própria essência, deixar-se guiar sem deixar de ser. Significa encontrar o equilíbrio entre harmonia e liberdade, entre dar e receber. Este ato de escuta ativa é uma forma de amor em ação. Porque amar também é prestar atenção, é estar presente para o outro de corpo e alma. Na dança, essa presença se manifesta com total clareza e beleza. Além disso, a dança nos ensina a abrir mão do controle, a confiar no fluxo da vida, a nos render ao mistério. Ela nos convida a nos movermos graciosamente e a abraçar a vulnerabilidade. Porque a verdadeira conexão nasce da abertura. Por meio do movimento consciente, o corpo libera tensões, libera emoções e desperta energia vital. A dança se torna, então, uma prática espiritual, um caminho para a libertação e a expansão. Nesse encontro íntimo, a dança sagrada é uma homenagem à vida, uma celebração do amor em sua forma mais pura. É um espaço onde as almas podem se encontrar sem máscaras, sem julgamentos, com autenticidade e respeito. Cada passo, cada giro, cada toque é um convite para aprofundar nossa conexão, para descobrir novas dimensões do ser, para expandir nossa consciência. A dança se torna um espelho no qual vemos nossos medos e nossas forças, nossas sombras e nossa luz refletidos. E nessa dança, aprendemos que o verdadeiro encontro não é apenas físico, mas espiritual. Que o corpo é o veículo e a alma, o destino. Que ao nos movermos juntos em harmonia, estamos criando uma ponte para o infinito. A dança sagrada do encontro nos lembra que somos parte de um todo maior. Que estamos conectados à Terra, ao céu e ao cosmos. Que cada movimento é um ato de criação, uma oferenda à vida. Quando permitimos que a dança flua sem restrições, nos libertamos das correntes do passado e nos abrimos para a possibilidade do renascimento. A dança nos transforma, nos cura e nos conecta. É um caminho rumo à integração de todas as partes do nosso ser, rumo à plena aceitação da nossa humanidade e da nossa divindade. Na dança, corpo e espírito se encontram e se fundem em uma única batida do coração. Assim, a dança sagrada do encontro é muito mais do que um movimento físico. É um ritual de amor, uma meditação em movimento, um ato de fé e entrega. É a expressão viva da espiritualidade encarnada, onde o corpo se torna um templo e o movimento se torna oração. Capítulo 14. A linguagem silenciosa da pele. A pele é o véu que nos envolve, a fronteira que separa e une, a tela sobre a qual se desenham as experiências do mundo e da alma. É o órgão do tato, o sentido mais antigo e profundo, a primeira língua que aprendemos antes das palavras. Nesse silêncio de contato reside uma comunicação sagrada, uma ponte invisível entre seres que se reconhecem sem a necessidade da fala. A linguagem da pele é um sussurro eterno que nos conecta à vida, à natureza, uns aos outros. É um diálogo sem som, sem pensamento, onde a proximidade se traduz em confiança e a carícia se torna um ato de amor e presença. Cada poro, cada centímetro de pele é um receptor sensível que capta a energia ao nosso redor. A pele não sente apenas temperatura ou pressão. Ela também percebe intenção, desejo, ternura e entrega. Ela é o espelho das nossas emoções e a guardiã dos nossos limites. Quando tocamos com consciência, quando deixamos nossa pele falar sem pressa ou medo, estamos abrindo uma porta para uma A pele se lembra de tudo: alegrias e medos, reencontros e separações, amores e rejeições. Ela guarda tanto a história pessoal
quanto a memória ancestral. Tocar a pele com respeito honra essa história, reconhecendo o fio invisível que nos conecta às gerações passadas e futuras. Essa linguagem silenciosa se torna ainda mais poderosa quando combinada com a intenção consciente. A energia que colocamos em cada carícia, em cada toque, pode transformar o encontro em um ritual sagrado, um ato de magia cotidiana. O toque consciente pode despertar a energia vital, ativar centros de prazer e cura e abrir caminhos para uma maior consciência espiritual. É uma ponte entre a matéria e o espírito, uma linguagem que fala diretamente ao coração. Ao honrar a linguagem da pele, também aprendemos a respeitar nossos próprios limites e os dos outros. Reconhecemos que cada corpo é um território sagrado, que cada pele tem seu próprio ritmo e história. Respeitar a pele significa respeitar a liberdade e a dignidade do ser humano em toda a sua complexidade. Em nossa relação conosco mesmos, o contato amoroso com a própria pele é um ato de autoaceitação e amor próprio. É um reconhecimento da beleza e da perfeição na imperfeição, um convite a cuidar e nutrir o corpo como um templo vivo. Em última análise, a linguagem silenciosa da pele nos lembra que somos seres de relacionamento, de toque, de presença. Que o amor não é apenas pensado ou falado, mas sentido e tocado. Que a verdadeira comunicação nasce do encontro autêntico, da abertura do coração e da entrega consciente. Portanto, tocar e ser tocado com consciência é um ato de espiritualidade encarnada. É dançar com o mistério da vida, honrar o milagre de estar vivo e conectado. É abrir a alma para a infinita possibilidade do amor. Em cada toque, em cada carícia, em cada abraço, nossa pele fala conosco. Ela nos convida a ouvir sua linguagem silenciosa e a responder com ternura, respeito e presença. E nessa escuta e resposta, descobrimos a magia do encontro, a profundidade do amor e a beleza da vida em sua expressão mais plena. Capítulo 15. A alquimia do amor e do desejo. Amor e desejo, duas forças primordiais que habitam o coração humano, são como dois elementos essenciais em um cadinho sagrado. Separadamente, cada um tem sua própria natureza, seu próprio brilho, seu próprio caminho. Mas quando se encontram e se entrelaçam conscientemente, ocorre uma poderosa alquimia que transforma a própria essência do ser. O desejo é o fogo que acende a centelha da vida, a energia que impulsiona a busca, a força que nos move em direção ao que ansiamos. É o impulso vital que nos conecta ao mundo e nos lembra que estamos vivos. Sem desejo, a existência se torna estática, fria e imóvel. O amor, por outro lado, é a água que acalma e nutre. É a força que sustenta, que acolhe incondicionalmente, que aceita com ternura e respeito. O amor é a presença silenciosa que acompanha, que compreende e que transforma a partir das profundezas. A alquimia ocorre quando o fogo do desejo encontra a água do amor. E juntos geram um processo de transformação que vai além do físico e do emocional. É um processo em que a paixão se torna um caminho de crescimento, o anseio se torna entrega e o encontro com o outro se torna um espelho da nossa própria alma. Este processo alquímico não é simples nem linear. Requer consciência, coragem e humildade. Requer estar disposto a olhar para dentro, a encarar nossas sombras, a abrir mão daquilo que não nos serve mais. Porque para que o desejo se sublime em amor, ele precisa ser purificado, liberto de medos, apegos e falsas expectativas. O amor sem desejo pode se tornar frio e distante, uma calma superficial que esconde o fogo interior. O desejo sem amor pode se tornar uma chama destrutiva, uma busca constante que nunca se apaga.
mas quando os dois se integram, criam um equilíbrio perfeito. Uma dança onde a paixão e a ternura se nutrem mutuamente. Essa alquimia se manifesta no corpo, no coração e no espírito. No corpo, desperta uma energia vital que circula livremente e conecta cada célula à própria fonte da vida. No coração, abre a capacidade de sentir profundamente, de se entregar sem medo, de amar autenticamente. No espírito, abre a porta para a transcendência, para a união com o divino. Em muitas tradições espirituais, essa união de amor e desejo é vista como um caminho sagrado. O Tantra, por exemplo, ensina que o desejo não é um obstáculo à espiritualidade, mas sim um canal para estados superiores de consciência. Essa paixão, quando vivenciada com presença e respeito, é uma ponte para a divindade. Nesse sentido, a alquimia do amor e do desejo também é um processo de integração. Ela nos convida a nos reconciliarmos com a nossa natureza humana, a aceitarmos luz e sombra, a honrarmos corpo e alma em igual medida. É um chamado para viver a sexualidade como uma expressão sagrada do ser, um ato de criação e transformação que nos conecta com a própria fonte da existência. Este caminho alquímico também envolve o abandono das expectativas e julgamentos rígidos que frequentemente condicionam nossa experiência. Ele nos convida a nos abrirmos à surpresa, à espontaneidade, à magia do encontro autêntico. Porque na alquimia do amor e do desejo, cada encontro é único, irrepetível, um portal para novas dimensões do ser. É um processo onde o controle se dissolve e a entrega total emerge, onde o ego desaparece e a alma se revela em toda a sua beleza e fragilidade. A transformação que ocorre nessa alquimia não afeta apenas nossos relacionamentos, mas também nos transforma profundamente em nível pessoal. Ela nos torna mais conscientes, mais compassivos e mais livres. Ela nos ensina que o verdadeiro poder não está em dominar ou possuir, mas em amar e deixar-se amar, em dar e receber com humildade e gratidão. Assim, o amor e o desejo, quando se encontram no cadinho da consciência, tornam-se a pedra filosofal que transforma o chumbo das nossas limitações no ouro da realização. Eles nos convidam a ser alquimistas de nossas próprias vidas, a criar com paixão e ternura a obra-prima do nosso ser. Nesta dança sagrada, o amor não é um objetivo distante, mas uma jornada diária. O desejo não é um impulso descontrolado, mas uma força que nos impulsiona em direção à expansão e à conexão. E nessa integração profunda, descobrimos que a verdadeira alquimia não está fora, mas dentro de nós. Que fogo e água, paixão e ternura, corpo e alma são partes inseparáveis da mesma essência divina. Que na união consciente dessas forças está a chave para viver plenamente, com significado e com amor verdadeiro. Capítulo 16. Sombra e luz na intimidade. Na profunda dança da intimidade, não apenas corpos e almas se entrelaçam, mas também nossas luzes e sombras mais profundas. A verdadeira intimidade não é apenas um espaço de prazer e alegria, mas um espelho que reflete nossas feridas, medos, desejos ocultos e segredos guardados a 7 chaves. Ali, nesse encontro sagrado, o mistério da dualidade humana se revela. A coexistência inseparável de sombra e luz. A sombra não é uma inimiga, nem algo que devemos esconder ou negar. É uma parte essencial do nosso ser, a parte que carrega as marcas do medo, da dor e de experiências não curadas. É aquela voz interior que às vezes sussurra dúvidas, inseguranças e julgamentos que nos paralisam. Mas dentro da sombra também reside uma energia poderosa, uma força vital à espera de ser reconhecida e transformada. A luz, por sua vez, é a expressão da nossa essência mais pura. Autenticidade, ternura,
amor incondicional e a capacidade de dar e receber com abertura. É o farol que guia na escuridão, a centelha divina que anima a alma. A luz nos convida a ser vulneráveis, a nos mostrarmos como somos, sem máscaras ou defesas. Na intimidade, o desafio e a beleza residem em integrar essas duas forças, em permitir que a sombra se revele sem medo e que a luz a abrace com compaixão. Somente nessa integração emerge a verdadeira conexão, profunda e curadora, que vai além da superfície. Abrir-nos para a intimidade também significa abrir-nos para a possibilidade de encontrar o desconhecido dentro de nós. Significa aceitar que nem sempre somos perfeitos ou luminosos, que carregamos fardos e feridas e que isso não nos torna menos dignos de amor. Pelo contrário, nos torna mais humanos, mais autênticos. Nesse espaço de encontro, o outro se torna testemunha e companheiro da nossa vulnerabilidade. Ele nos convida a revelar o que normalmente escondemos, a expressar o que frequentemente reprimimos. E nessa exposição corajosa, cria-se um vínculo de confiança e profunda aceitação. Mas essa abertura nem sempre é fácil. A sombra pode gerar medo de rejeição, abandono e solidão. Ela nos leva a construir muros, a nos esconder atrás de máscaras para nos proteger. No entanto, esses muros também nos isolam e nos impedem de vivenciar a plenitude do amor verdadeiro. Reconhecer a sombra na intimidade é um ato de coragem e amor próprio. Significa nos permitir ser vistos em nossa totalidade, com luz e escuridão, com força e fragilidade. Significa dizer a nós mesmos e ao outro: aqui estou eu, completo, imperfeito e, ainda assim, digno de amor. Nesse processo, o amor consciente desempenha um papel fundamental. Um amor que não busca mudar ou corrigir, mas sim acompanhar e sustentar. Ele acolhe a sombra sem julgá-la. Acolhe a luz sem pedi-la. Ele reconhece que a verdadeira beleza reside na integração de todas as partes. A sombra e a luz na intimidade também se manifestam em nossos desejos, necessidades mais profundos. Às vezes, o medo e a insegurança podem obscurecer nossa capacidade de entrega e alegria. Mas quando aprendemos a olhar para essas sombras com honestidade, podemos liberar bloqueios e nos abrir para uma experiência plena. Essa integração é um caminho de cura e crescimento. Ela nos convida a transformar o julgamento em aceitação, a resistência em fluxo e o medo em confiança. Ela nos ensina que a chave para a unidade e a paz interior reside na dança da dualidade. Em encontros íntimos, a sombra também pode revelar padrões herdados, feridas ancestrais e memórias que afetam nossa maneira de amar e nos relacionar. Ao trazer essas sombras à luz e compartilhá-las com os outros, abrimos espaço para uma profunda transformação e libertação. A luz, então, atua como um farol que ilumina o caminho, dissolvendo a escuridão com ternura e paciência. Ela nos guia em direção a um amor mais consciente, mais presente, mais autêntico. Essa relação consciente com a sombra e a luz nos permite criar um espaço seguro, onde a intimidade se torna terreno fértil para a evolução do ser. Um lugar onde o encontro não é apenas físico, mas uma comunhão de almas que se aceitam e se nutrem mutuamente. Nessa comunhão, a sexualidade deixa de ser um ato isolado e se torna um ritual sagrado de cura e conexão. Cada gesto, cada suspiro, cada olhar é repleto de significado e profundidade. Abraçar a sombra e a luz na intimidade também é um ato de libertação. Nos liberta da prisão do perfeccionismo, da culpa e do medo do julgamento. Nos liberta para sermos quem realmente somos, sem máscaras ou falsas aparências. É um caminho que nos convida a abrir mão do controle, a confiar no processo e na sabedoria do nosso corpo e alma, a nos permitir ser guiados pela verdade da nossa experiência e a honrar cada passo do caminho,
mesmo quando for difícil. Nessa dança de sombra e luz, aprendemos que o amor verdadeiro não é um estado ideal, mas um compromisso diário. Um compromisso com a presença, a honestidade, a paciência e a dedicação. O que não significa ausência de conflitos ou dificuldades, mas sim a disposição de caminhar juntos, de apoiar uns aos outros nas tempestades e de celebrar a luz que nasce depois da escuridão. Por fim, a sombra e a luz na intimidade nos ensinam que somos seres completos, que a totalidade reside na integração de todas as nossas partes, que somente aceitando nossa humanidade em sua plenitude, podemos vivenciar o amor em sua forma mais pura e libertadora. E nessa aceitação, nesse abraço consciente, descobrimos a verdadeira magia do encontro íntimo. Um espaço onde a alma se sente livre para brilhar e a sombra encontra seu lugar para se curar. Capítulo 17. A união transcendental, além do corpo e da alma. No vasto caminho da vida, poucas experiências alcançam a profundidade e a transcendência da união autêntica entre dois seres. Não me refiro apenas à união física ou emocional, mas àquela conexão sublime que transcende os limites do corpo e da alma, para tocar a própria essência do espírito. Essa união transcendental é o ápice de uma jornada interior, um encontro sagrado, onde sexualidade e espiritualidade se fundem em uma única pulsação. Desde tempos imemoriais, místicos e sábios falam dessa experiência como o casamento sagrado da dualidade, o ponto onde um e outro se dissolvem e a unidade emerge. É um estado em que as diferenças desaparecem e apenas a dança eterna da vida e do amor permanece. Essa união não é um destino distante nem exclusivo de poucos. É uma possibilidade aberta a todos que ousam olhar para dentro, trabalhar em seu próprio crescimento, integrar as partes dispersas do seu ser e se entregar de corpo e alma à experiência do encontro consciente. Quando corpo e alma se unem nesta dança sagrada, uma porta para o infinito se abre. O tempo para, o espaço se expande e a consciência se eleva a níveis de profunda realização e paz. É um momento em que o ser se sente completamente vivo, conectado à fonte de toda a criação, um com tudo. A sexualidade, longe de ser apenas um ato físico, torna-se um caminho espiritual. Cada carícia, cada suspiro, cada batida do coração se torna uma prece comovente que eleva a energia e desperta a luz interior. A experiência se torna um ritual sagrado, onde o corpo é o templo e o amor, a oferenda. Essa união transcendental também é um ato de entrega total. Renúncia a máscaras, medos e apegos. É abrir mão do ego e permitir que a alma se revele em toda a sua pureza e vulnerabilidade. Nessa entrega, nascem a liberdade autêntica e o amor incondicional. Em um nível energético, essa conexão ativa canais que percorrem o corpo e expandem a consciência. Os antigos sabiam que a união sagrada desperta a Kundalini, aquela serpente ígnea que reside na base da coluna, e, à medida que sobe, ilumina todos os centros energéticos até atingir o topo da cabeça, conectando-nos com o divino. O encontro neste nível é uma alquimia perfeita, onde as energias masculina e feminina se equilibram e harmonizam. Não se trata de papéis ou rótulos, mas sim da integração de energias complementares que geram um fluxo constante de criação e transformação. Este estado de união é a expressão máxima do amor como força universal. Um amor que não conhece fronteiras, que transcende tempo e espaço, que conecta tudo o que existe em um tecido invisível de luz e vida. No entanto, alcançar essa união não é fácil. Exige um trabalho profundo de autoconhecimento, cura e abertura. Exige paciência, comprometimento e a disposição de encarar as próprias sombras e transformá-las em luz.
É um caminho que envolve a integração de corpo, emoções, mente e espírito para viver em completa harmonia e consciência. Um caminho que nos convida a vivenciar a sexualidade como um ato sagrado e a espiritualidade como uma experiência corporificada. A união transcendental é também um convite a viver o presente, a abandonar os grilhões do passado e as expectativas do futuro. É estar plenamente aqui e agora, entregue ao mistério e à beleza do momento compartilhado. Nessa presença plena, o encontro se torna milagroso. Cada respiração, cada olhar, cada toque é uma porta para novas dimensões de experiência e compreensão. É uma dança de almas que se reconhecem, se honram e se nutrem mutuamente. Quando duas pessoas alcançam essa união, tornam-se faróis de luz para o mundo. Seu amor irradia para além de si mesmas, tocando vidas e despertando corações. São exemplos vivos da possibilidade de viver plenamente, com amor e consciência. Essa união não significa ausência de conflitos ou dificuldades. Em vez disso, implica a capacidade de enfrentar as sombras juntos, de crescer na adversidade e de fortalecer o vínculo por meio do amor consciente e da comunicação profunda. É uma união que se renova a cada dia, cultivada com dedicação e respeito e sustentada pela confiança, comprometimento e aceitação plena. Na união transcendental, o sexo deixa de ser um fim em si mesmo e se torna um meio para a expansão do ser. Cada encontro é uma oportunidade de cura, conexão e elevação. Essa experiência também abre as portas para uma compreensão mais profunda da interconexão de todos os seres. Ela nos lembra que somos parte de um todo, que nossas ações e emoções impactam a teia invisível que sustenta a vida. Portanto, viver a união transcendental é viver em harmonia consigo mesmo, com os outros e com o universo. É um compromisso com a verdade, a beleza e o amor que habitam cada canto da existência. Assim, toda a história do sexo e da espiritualidade encontra seu ápice nessa união sagrada. Mas esta história não termina aqui, porque cada leitor, cada ser é convidado a continuar seu próprio caminho, a explorar sua própria verdade, a criar sua própria dança de amor e espiritualidade. Não há fórmulas ou receitas, mas sim caminhos únicos que exigem presença, humildade e coragem. O verdadeiro mestre de Bush está dentro de nós, na sabedoria silenciosa do corpo, no sussurro da alma, na luz que nunca se apaga. Só precisamos nos abrir para essa voz, deixar que ela nos guie e confiar no processo. Este livro, portanto, é um farol que ilumina parte do caminho, uma ponte que conecta o conhecimento com a experiência, a mente com o coração, o corpo com o espírito. É um chamado para despertar para a maravilha de ser humano em toda a nossa complexidade e beleza. Viver o sexo e a espiritualidade como um só é ousar ser inteiro, habitar cada momento plenamente, celebrar a vida em sua expressão mais profunda. É aceitar que somos energia e matéria, luz e sombra, desejo e amor, finitude e eternidade. Ao abraçar essa verdade, nos libertamos das correntes do medo, da culpa e da separação. Nos abrimos para a liberdade autêntica, a alegria genuína e a paz que nasce do encontro conosco mesmos e com os outros. Esta jornada também é um ato de amor pelo mundo, porque ao curar nossa relação com o prazer e a espiritualidade, irradiamos luz que toca outras vidas, transforma comunidades e semeia esperança. O sexo consciente e espiritual se torna, então, um ato revolucionário, uma manifestação de amor e respeito que desafia normas limitantes e abre novos caminhos para a humanidade. Que este livro seja uma semente que floresça em seu coração, um convite para descobrir a magia em cada encontro, a sacralidade em cada carícia, a divindade em cada batida do coração. Lembre-se sempre de que você é um ser sagrado, merecedor de amor, prazer e conexão profunda.
que dentro de você reside a capacidade infinita de criar, transformar e curar. E que a verdadeira jornada não é para fora, mas para dentro, em direção ao santuário onde sua essência eterna habita. Obrigada por trilhar este caminho comigo. Que a luz do amor e da consciência ilumine sempre o seu caminho e que a dança sagrada da vida o conduza à realização que você merece. E é só por hoje. Mas se você acha que estamos apenas começando, não se preocupe. O primeiro link na descrição dá acesso a um conteúdo mais avançado que pode fazer toda a diferença. Obrigado por estar aqui, por se apoiar e nos vemos no próximo vídeo.